Na verdade, ó, a gente tem aqui a ação civil pública, tá? Que é a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Você tem que entender que essa lei, ela é antes da Constituição Federal, né? Olha que interessante. A gente tem que remeter aqui determinados dispositivos que a gente tem que confrontar com a Constituição de 88, porque a Constituição de 88, meu amigo, só chegou 3 anos depois, tá? Então vamos interpretá-la, né, ali para elucidar, mas ela sofreu alterações em 2011 e tudo, então ela foi corrigida, né, de acordo com o tempo, tá? Isso que é o mais interessante. E aí, Lei 7.347, a Lei de Ação Civil Pública. O que eu gosto de falar na hora que eu estou explicando tudo sobre ação civil pública? Vamos lá, primeira coisa, vem aqui comigo. Você tem que tomar um grande cuidado na hora da prova, quando o cara lá falar iniciativa popular, aí ó, iniciativa popular, ação popular, olha que problema, e ação civil pública. Aí, que problema na hora da prova, né? E aí o cara vai perguntar assim, ó, a ação civil pública é para fazer o quê? Aí você vai falar, caraca aí, ação civil pública? Ou ele te pergunta, para que serve uma iniciativa popular? Né? A pergunta clássica é essa, para que serve uma iniciativa popular? Qual é a diferença da iniciativa popular para a ação popular? Muita gente cai nisso porque exatamente não sabe a diferença, tá? E aí você vai falar, ó, a iniciativa popular é para você criar o quê? Projeto de lei, maravilha? Então bota aí, ó, iniciativa popular, deixa eu fazer um marca-texto aqui, ó, iniciativa popular, ação popular e ação civil pública, perfeito? A iniciativa popular é para você criar um projeto de lei. Maravilha? Tranquilo? Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem âmbito federal, lembra lá da Glória Pérez, né? Que teve a filha dela, Daniela Pérez, morta pelo Guilherme de Pádua, né? E aí ela foi a prepulsora para criar, né, um projeto de lei. Maravilha? E aí a gente tem que observar, ela criou um projeto de lei de iniciativa popular e aí teve assinaturas necessárias. Você tem que lembrar na hora da prova, né? 1% do eleitorado nacional dividindo em 5 estados da federação. Olha aqui, deixa eu tirar rapidinho aqui, ó. Então bota aí, ó, iniciativa popular, né? Ó, iniciativa popular. Olha que maravilha. Perfeito? Então é para criar, ó, projeto de lei. Maravilha? Precisa de 1% do eleitorado nacional. Aí fala a lei de iniciativa popular, que é 1% dos votos, né, da Câmara dos Deputados, tudo bonitinho, beleza? 1%. Dividido, ó, em 5 estados da federação. Então você vai pegar no Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, né? Dividir em no mínimo 5 estados, onde cada estado deverá ter 0,3% dos seus eleitores, né? Não adianta você chegar lá no estado de São Paulo, vou pegar 2 votos aqui, vou no Rio e pego 5 votos, vou em Minas e pego 10. Não, não é assim não. Tem que ter uma quantidade mínima de votos dentro, né, do estado. Perfeito? Isso para criar iniciativa popular, para criar projeto de lei. Lei seja ordinária ou lei complementar. Maravilha? Tranquilo? Isso daí pode ser questão de prova, tá? Tranquilo, gente? Maravilha? Foi? Todo mundo junto aqui comigo?
E aí, para criar projeto de lei, lembra da lei complementar da ficha limpa? A ficha limpa é um projeto de lei complementar, né? E aí a gente tem esse cuidado na hora da prova de, ó, a lei complementar também. Emenda constitucional, não, pelo amor de Deus, tá? Já ação popular, a gente vê assim, ó, qualquer cidadão, olha que bonito. Tá aqui, ó, deixa eu sair aqui para ficar melhor para vocês, ó, vocês lerem aqui, ó. O artigo 5º, inciso 73 da Constituição, fala assim: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Primeiro, o legitimado aqui, ó, qualquer cidadão, perfeito? É parte legítima para propor o que é? Ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Perfeito? Então vamos entender isso aqui, ó. A ação popular visa proteger a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado. Então vamos entender aqui, a ação popular protege o quê? Vise anular que ato? Ato imoral, ato que atinge o meio ambiente, ato que atinge o patrimônio histórico e cultural. Perfeito? Então a gente observa, e aí vamos para a ação civil pública, olha aqui que legal, né? É sempre legal isso, porque é uma mistura. E aí esse é o problema na hora da prova, né? Temos a ação civil pública que fala assim, ó, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente. Opa, patrimônio público e social, né? Aparece aqui, ó, patrimônio histórico e cultural. Patrimônio público e social é praticamente patrimônio histórico e cultural, né? Meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Opa, professor! A ação popular, ela protege anular ato imoral, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Aqui a gente tem patrimônio público e social. Meio ambiente também, mas a moralidade administrativa não está prevista na ação civil pública. Não, realmente, tu viu muito bem. Porém, a ação civil pública, ela atinge outros atos que não são protegidos pela ação popular. Tanto é que aqui ele bota outros. Uma lista exemplificativa. Ele dá um rol ali de outros direitos que podem ser previstos na ação civil pública que não estejam aqui na Constituição. Perfeito? Então, outros de interesses difusos e coletivos podem ser definidos em lei, já que são funções institucionais do Ministério Público promover um inquérito civil e a ação civil pública. Perfeito? Corta para mim aqui, Juvenal. Beleza. Aqui, ó, vem comigo. Vem entender aqui o conceito. Deixa eu trazer aqui. Vamos lá. E nos municípios? Iniciativa popular nos municípios, 5% do eleitorado municipal, tá? A Constituição prevê para os municípios 5% do eleitorado municipal para alterar a regra legislativa, né? Por exemplo, horário de coleta de lixo, alguma coisa assim, nome de rua. Então pode que é projeto de lei, tá? Se perguntarem agora, e no Estado, né? Já que eu falei da União em âmbito federal, no município e no Estado. No Estado a Constituição Federal não fala. Na verdade, ela fala que a lei vai disciplinar a matéria. Então, cada Estado, na sua Constituição estadual, pode definir exatamente como você queira, tá? Então, como não veio no edital do Tribunal de Justiça falando, pedindo Constituição do Estado, alguma coisa assim muito mais aprofundado, não precisa saber, tá? Beleza? Tranquilo? Todo mundo junto? Então tá bom. Só que
Quando você vê a Constituição e você pega o artigo 129, você vê lá, são funções institucionais do Ministério Público. Nem fala nem para o Ministério Público Federal e nem para o Estado, porque na verdade é para todos os Ministérios Públicos, né? Só que a gente observa que no inciso 2, inciso 2, cadê? Deixa eu pegar aqui. No inciso 2º lá, do artigo 129, cadê? Perdi o artigo 129 aqui. O artigo 129, inciso 1, fala assim, promover privativamente ação penal pública na forma da lei, né? Então, o inquérito civil e ação civil pública, ele não bota nada. Já no inciso 1, ele fala que compete ao Ministério Público privativamente, né, a ação penal, perfeito? Já que o Ministério Público, ele tem a proteção da ordem jurídica, do Estado democrático, né, e de outros interesses individuais indisponíveis, o Ministério Público tanto entra na seara penal, né, para entrar com ação para condenar uma pessoa, né, um habeas corpus, para conceder um habeas corpus para uma pessoa. Então, ele tem essa possibilidade. Só que ali a Constituição bota a palavra privativamente. Porque a gente estuda no Código de Processo Penal que, em regra, é o Ministério Público que entra com a ação penal pública. Não é? Salvo... Aí, aí o que a gente tem, né? Quando o Ministério Público não entra com a ação penal, essa ação penal se transforma numa ação penal, né, privada, subsidiária da pública. Então, quando ele perde o prazo, a gente tem a possibilidade do Ministério Público ingressar, né, na verdade, do particular, ingressar assumindo essa ação que seria penal pública e ele assume como particular. Então, a gente tem essa exceção, perfeito? Então, mas aqui o que eu queria focar é o seguinte, já no inciso 3, a gente não tem a palavra privativa, exclusiva, não tem, perfeito? Na verdade, o artigo 129, inciso 3, não falou isso, não falou se essa competência é exclusiva do Ministério Público, né? É privativa do Ministério Público, não falou. A gente tem que pegar o parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 129 fala assim, ó, a legitimação do Ministério Público, então a legitimidade que ele tem para as ações civis, né, previstas neste artigo, não impede a de terceiro, nas mesmas hipóteses, segundo disposto nesta Constituição e na lei. Então, outras pessoas podem ingressar com ação civil pública. Olha que maravilha. Então, essa competência no artigo 129, inciso 3, ela é concorrente. Perfeito? Já que o Ministério Público, ele é um legitimado, mas também outras pessoas que têm previsão legal podem ingressar com ação civil pública. Foi? Beleza? Então, cuidado com isso que a gente vai ver, tá? Então, vamos pegar a lei, né? 7347, de 24 de julho de 85. E aí, ó, esta lei disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direito de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, né? E dá outras providências. Então, vamos lá. Primeiro, essa lei rege-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular. Olha que interessante. O artigo 1º, ele vem falando de um fenômeno que ocorre, que em regra não ocorre, mas pode ocorrer, que é assim, se você parar para pensar, eu tenho uma ação popular para proteger o meio ambiente, né? E tenho também ação civil pública para proteger o meio ambiente. Aí você, caraca, é mesmo aí.
Pô, então o cidadão pode ingressar com uma ação popular para anular um ato lesivo contra o meio ambiente. Perfeito? Aí ele vai lá, uma obrigação de fazer, de não fazer, né? E entra com a ação popular. E aí o Ministério Público vê aquela situação também e entra com uma ação civil pública, exatamente pedindo uma obrigação de fazer ou de não fazer, ou sei lá o quê. E aí, pô, ação popular e ação civil pública. E aí? E a pergunta na hora da prova é a seguinte: isso induz litispendência? Isso gera uma litispendência? Eu só posso, quando eu for julgar esse, eu vou julgar junto, né? A decisão dessa vai combinar com a decisão da outra? Não. Elas decidem de forma separadamente ou de formas autônomas. Tranquilo? Então volta para o artigo 1º. É o que o artigo 1º fala. Rege pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. E aqui, ó, no artigo 19 da lei, nós vamos corrigir, né? Aplica-se a ação civil pública prevista nesta lei o Código de Processo Civil novo, pelo amor de Deus, aprovado pela Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, né? Então, cuidado com isso daqui. Agora, a gente aplica o novo Código, eu falo novo Código de Processo Civil, mas, pô, ele já tem 5 anos, né? Então, ele vai completar até agora, 16 de março, 5 anos. Ele é a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, né? Então, não aplica-se mais o Código Civil anterior, perfeito? Vai aplicar o novo Código de Processo Civil e não mais esse daqui aprovado em 1973, tá? Vamos lá. Primeiro, agora a gente tem que ver as ações, né, que geram tanto, ó, olha que interessante, ó, tanto danos morais, tanto danos patrimoniais, perfeito? O que que a gente tem aqui? A gente tem os danos morais, né? Que pela súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, né? Segundo ponto, dano patrimonial, que atinge patrimônio, né? Ou dano material, também pode vir na tua prova, perfeito? Então, dano moral, que atinge a honra da pessoa, seja a honra objetiva, que pode ser para pessoas físicas e jurídicas, ou a honra subjetiva, que somente para as pessoas físicas, né? Só elas choram, só elas sofrem, perfeito? Né? Então, beleza aí, galera, vamos junto aí, maravilha, todo mundo, obrigado, valeu. E aí, vamos lá, inciso 1, meio ambiente, seja o dano material e moral contra o meio ambiente. Então, por exemplo, exemplo clássico, barragem de Brumadinho, a gente tem um exemplo. Então, o Ministério Público entrou com ação civil pública pedindo danos materiais, danos patrimoniais causados ao meio ambiente, perfeito? Então, temos dano ao meio ambiente, dano ao consumidor, perfeito? Dano a bens e direitos de valor artístico, danos ao consumidor. Eu lembro que teve um apresentador, que eu não vou falar o nome aqui, mas ele entrevistou uma pessoa que se dizia membro do PCC. E aí falou que o estado de São Paulo, governador, prefeito, tudo, iam morrer, fez aquele estardalhaço todo, e depois descobriram, né, que ele não era... ele não era um bandido, na verdade ele era a pessoa da própria produção. E aí o Ministério Público entrou com a ação civil pública pedindo dano ao consumidor, perfeito? A bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, paisagístico, né? A qualquer outro direito difuso ou coletivo, né? Opa, quem pega trem aí vai lembrar, o meu exemplo vai ser clássico, tá? Quem pega trem,
Tá assim no vagão do trem, ó. É proibido qualquer manifestação religiosa neste vagão por força de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público e acatada pelo Tribunal de Justiça, processo número tal, né? E aí, opa, direito o quê? Coletivo, direito à coletividade. O cara chegar no vagão, sentar e dormir, né? De quem tá em pé, tá lá quase cochilando, tá jogando baralho, tá relaxando, e chega alguém que quer fazer a manifestação religiosa dentro de um local que não é um ambiente correto. Então, nesse caso, o Ministério Público intervém e pediu, né, o interesse difuso e coletivo falar mais alto, né? Por infração de ordem econômica, também, de ordem urbanística, tá aqui, por infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos, né? E ao patrimônio público e social. Perfeito? E esses aqui são exatamente os direitos. O que a gente tem? A gente tem, primeiro, esses direitos ali elencados que podem ser pedidos danos morais, danos patrimoniais, perfeito? E temos o artigo 5º, que trata das pessoas que têm a legitimidade. Isso é importante, tá? Tem legitimidade para propor, tá? E aí o artigo 2º ainda fala assim: as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano ao meio ambiente. O foro vai para qual, né? O processo vai para onde? Para qual foro? Perfeito? Do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a casa, né? Perfeito? E aí, o artigo 3º, a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro, o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, tá? Então, vamos lá. Tem legitimidade. Aqui é a coisa mais fácil. Primeiro que eu falo é a legitimidade constitucional, perfeito? Você vai lembrar disso na hora da prova. Essa matéria, ela pode tanto enrolar na parte do constitucional, quanto também no processo civil. Então, ó, tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. Opa, professor, como assim? A ação principal é a obrigação de fazer ou de não fazer. A ação cautelar busca suspender determinada atividade, né? Então, se aquilo é um programa de televisão que ofende o consumidor, alguma coisa assim, suspende a produção, suspende a atividade, né? Eu busco isso como ação cautelar. E a ação principal, peço reparação de danos, perfeito? Ação cautelar, eu peço uma inspeção, né? Uma avaliação, alguma coisa para me dar laudos para ver o que ocorreu. E a ação principal, eu busco a reparação de danos, perfeito? Por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, a gente tem uma ação civil pública, claro que tem uma ação penal também, na área, no Código Ambiental prevê para as pessoas jurídicas crimes ambientais também. Mas aqui na ação civil, a gente tem, por exemplo, a ação cautelar, que foi o quê? Pedindo para a empresa lá da barragem lá, colocar boias, né? Fazer avaliações da água, ajudar com cesta básicas as populações ribeirinhas. Então isso é ação cautelar, tá? E a ação principal? A ação principal é o quê? Reparação dos prejuízos causados, perfeito? Então, o Ministério Público ele tem previsão constitucional. Então, por força do artigo 129, inciso 3, o Ministério Público é um órgão constitucional previsto, tá? E aí, inciso 2 fala assim, a Defensoria Pública. É importante a gente observar o artigo 5º, né? Que a Defensoria Pública, ela foi, na verdade, incluída em 2007, pela Lei 11.448 em 2007, tá? Assim como os entes federativos, os entes administrativos, as associações. Aqui, ó, Defensoria Pública, os entes federados, União, Estado, DF e os municípios, né? As entidades administrativas, autarquias, fundações, sociedade, economia mista e empresas públicas, né? E as associações, desde que concomitantemente, significa que ele tem que cumprir a linha A e a linha B.
esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, inclua entre suas finalidades institucionais a proteção do patrimônio público, ao meio ambiente, né? Inclua pelo menos uma dessas aqui, que for exatamente que ele for ligado ao que? A ingressar com a ação civil. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Uma questão lá de 2013, do IBAMA, do CESP, né? Eu me lembro na época, e aí ele botou que uma ONG estava entrando com uma ação popular. E ele botou isso. E aí foi um problema na hora da prova. Por quê? Porque a ação popular é o cidadão. E aí ele fazia... chamava para associação, mas o processo adequado não é ação popular, é ação civil pública, tá? Então cuidado com isso na hora da prova, perfeito? E aqui tá aqui, ó, já botei Ministério Público, artigo 129 Constituição, Defensoria Pública, entes federativos, entidades administrativas. Quando eu falo em entidades administrativas, sejam pessoas de direito público ou de direito privado, e a associação, né, legalmente constituída há pelo menos um ano, né, e inclua lá todos aqueles bens ligados, né, ao que a ação civil pública se propõe a fazer, tá? E aqui vamos para umas jurisprudênciazinhas, deixa eu sair aqui, ó, todo mundo junto, né? Vamos aqui para umas jurisprudênciazinhas bonitinhas, deixa eu sair aqui. Olha o plenário aqui do STF, ó, julga constitucional a legitimidade da Defensoria Pública para propor a ação civil pública. Isso é importante. Por quê? Porque era debatido se a Defensoria Pública só poderia ingressar com a ação civil pública no interesse, né, das pessoas sem possibilidade de recurso. Perfeito? E aí foi debatido esse tema e o STF falou, olha só, não apenas para proteger as pessoas que não têm a possibilidade de pagar por advogado. Não apenas não. A legitimidade da Defensoria Pública, ela é ampla, tá? E não apenas incluindo as pessoas que não têm condição financeira, tá? Então, cuidado com isso. Segundo ponto, isso daqui foi até foi a Associação do Ministério Público que ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade perguntando. Porque na época falava assim, pô, não, ação civil pública, no interesse de toda a coletividade, é o Ministério Público. E a Defensoria Pública, é ela que vai proteger todas as pessoas, né? Independente da situação financeira? Sim, o Supremo falou. O plenário, com base nessa orientação, negou o provimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a legitimidade do Ministério Público para ajuizamento da ação civil pública com fundamento na proteção do patrimônio público, questionar ato administrativo que transfere para a reserva servidor militar com vantagens e gratificações. Aqui, ó, o plenário com base, essa aqui é outra jurisprudência, eu acabei esquecendo de botar aqui, STF. O plenário, né, com base nessa orientação, negou o provimento ao recurso extraordinário que discutia a legitimidade do Ministério Público para ajuizamento da ação civil pública, né, com fundamento na proteção do patrimônio público, questionar ato administrativo que transfere para a reserva servidor militar, com vantagens e gratificações que ultrapassarem o teto constitucional, são inconstitucionais. De acordo com o colegiado, o Ministério Público ostenta legitimidade, aqui é importante, ó, para tutela coletiva destinada à proteção do patrimônio público, tá? E o Ministério Público tem legitimidade para propor a ação civil pública em defesa do patrimônio público. Perfeito? Então, tranquilo. Vamos ver como é que isso... Aqui, ó. E aqui as vedações. É importante ver as vedações. Aqui, ó. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos. Tributos é gênero, né? Ó, tributos. Você tem que estar ligado nos impostos,
taxas e contribuições de melhoria. Então, cuidado. Impostos, taxas e contribuições de melhoria são tributos. Contribuições previdenciárias não será cabível ação civil pública, né? Fundo de garantia FGTS ou de outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Perfeito? Vamos aqui para a questão, ó. Questão de 2012. Questão de 2012 aqui. Aqui, a ação civil pública se volta à tutela dos direitos, vamos lá, difusos, direitos coletivos, indireitos individuais homogêneos, direitos difusos, direitos comunitários, direitos e interesses individuais homogêneos, né? Direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais heterogêneos, não, né? Direitos sociais, direitos coletivos de interesses individuais homogêneos, não. O que a gente tem aqui? Primeiro, a ação civil pública, né? Segundo o artigo 1º, que fala no inciso 4, há qualquer outro interesse difuso ou coletivo. E aí, ó, resposta, você fala aqui comigo, resposta é letra A. Direitos difusos, direitos coletivos e interesses individuais homogêneos. Não tem esses direitos comunitários. Resposta, ó, é letra A. Até aí, tranquilo, né? E aqui, ó, a Defensoria Pública tem legitimidade ativa para propor ação civil pública que tutele direitos individuais homogêneos. Perfeito? Desde que comprovada a hipossuficiência econômica dos interessados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O que a gente tem aqui? A gente tem duas coisinhas erradas, né? Primeiro, que o entendimento é do Supremo. Segundo, que ele não precisa comprovar a hipossuficiência econômica, neste caso, para a Defensoria Pública ingressar com a ação civil pública, tá? Na verdade, aqui, a Defensoria Pública, né? Ela não exige que a pessoa provoque-a, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. Então, essa questão aqui está o quê? Errada, beleza? Ó, corta aí e bota errada. Maravilha, galera? Tranquilo? Beleza? Tá? No próximo bloco, né, eu vou estar falando aí da continuação, tanto do processo da medida cautelar da Defensoria Pública, né, da ação civil pública, desculpa, e da ação cautelar, da instrução, do inquérito civil. A gente tem que observar o inquérito civil. E a ação civil pública, ela coloca, como ela é de 85, né? Ela fala especificamente ao Ministério Público, tanto é que ela envolve o órgão dentro do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público, né? Ela não fala para os demais, perfeito? E a gente tem que interpretar um pouquinho de forma hoje como é que se aplica, tá? No próximo bloco aí a gente continua, beleza? Com a parte mais assim, mais procedimental aí da parte, né? Obrigado, galera. Beleza? Deixa eu dar um pause aqui.